Fala Caneta Preta, seja bem-vindo ou bem-vinda ao quinto simulado da Cefaz em Minas Gerais. Sou o professor Fernando Pedrosa e hoje nós continuamos com as correções dos simulados que vocês estão fazendo nessa preparação para a prova da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. O pessoal tem gostado bastante, tá? Algumas pessoas já estão mandando dúvidas. A gente já, na verdade, tá da metade para frente, né, dessas resoluções de simulados e eu acho que está sendo bastante proveitoso, né? Se você começou errando algumas questões nos primeiros simulados, provavelmente agora, com as explicações, você deve estar percebendo que o seu nível de acerto está melhorando, né? E isso é normal, né? No começo a gente vai pegando ali o estilo da banca organizadora e aí a gente vai batendo na mesma tecla ali em cima dos assuntos, né? O objetivo é exatamente esse, porque pela repetição, né, pela familiaridade, a gente consegue identificar mais facilmente as questões e ir direto para a resposta, beleza? Bom, vou seguir a mesma sistemática, vou comentar o comando das questões, cada uma das alternativas, por que está certo, por que está errado. E hoje a gente vai ver os assuntos de engenharia de software, orientação a objetos, modelos de ciclo de vida. Vai aparecer no simulado de hoje uma questão sobre web services interessante, tá? Sobre WSTL. E ao final a gente faz uma questão, como sempre, de gestão e governança de TI. Nesse simulado especificamente uma questão sobre ITIL 4, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vocês já estão acostumados, né? Vamos começar com a primeira questão desse simulado, pessoal. Então olha só, sobre as diferenças entre interfaces e classes abstratas, na linguagem de programação Java. Então, pessoal, é uma questão falando sobre a linguagem de programação Java, que está no seu edital, né? Linguagens de programação em geral. Mas eu estou focando aqui, na verdade, mais em conceitos de orientação a objetos, que também está no seu edital, lá na parte de engenharia de software. Então, a gente saber o que é uma interface, o que é uma classe abstrata. Então, assim, lembrando que interfaces, elas contêm métodos públicos e abstratos sem corpo, sem implementação. É apenas a especificação das operações. E aí depois alguma classe pode implementar essa interface. Então, por isso que a gente diz que a interface ela define um contrato de implementação a ser realizado por outras classes. Já uma classe abstrata é uma classe que não gera instâncias. Para ela ser abstrata, por exemplo, na linguagem Java, simplesmente você coloca o modificador abstract, né? Diz que a classe é abstrata, mas você não precisa modificar nenhum método dela. Você não precisa ter nenhum método abstrato, por exemplo, numa classe abstrata. Basta você dizer que ela é abstrata. Ao fazer isso, você não consegue instanciar diretamente classe ou objetos, desculpa, a partir dessa classe. Então, a classe abstrata é uma classe que não gera instâncias, mas ela pode ter todos os seus métodos concretos, por exemplo. Agora, se um método de uma classe abstrata for abstrato, a classe é obrigatoriamente abstrata. Você não vai conseguir compilar se você não declarar ela como abstrata, beleza? Então, só relembrando rapidamente, né, interfaces e classes abstratas. Então, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeiro, uma classe pode implementar múltiplas interfaces. Em Java, sim, isso é perfeitamente possível, como em geral isso é possível na maioria das linguagens de programação. Então, por exemplo, em Java, né, que é o que a questão colocou no comando, você pode declarar uma classe, né, classe tal, e aí dizer que ela implementa várias interfaces. Implementes a interface A, vírgula B, vírgula C, quantas você quiser. Aí, ao fazer isso, cada interface que você está implementando nessa classe, obviamente, você é obrigado a dar uma implementação aos métodos que estão vindo dessas interfaces. Você tem que dar um corpo. Porque, de novo, né, a interface ela tem apenas a especificação, apenas a assinatura do método. Então, quando você implementa a interface, você tem que dar uma implementação aos métodos dessas interfaces. E aí você pode realmente ter uma classe implementando várias interfaces. O que você não pode ter em Java é herança múltipla. Mas a implementação em uma classe puxando de várias interfaces é perfeitamente possível. Então, verdadeira essa primeira. Segunda, uma interface pode conter métodos concretos ou abstratos. Aí não, pessoal. Aí essa daqui está falsa. Está aqui errado, né? Mais fácil aqui. Numa interface,
você só tem em Java, por exemplo, métodos públicos e abstratos, ou seja, você não tem métodos concretos. Um método concreto é aquele que você realmente tem uma implementação para ele, ele tem um corpo. Interfaces em Java e, na verdade, interfaces de um modo geral não dão esse corpo, essa implementação aos seus métodos. É apenas a especificação de algo que vai ser realizado em outras classes que vão implementar essa interface. Então é errado essa daí. A terceira, métodos e atributos em uma classe abstrata são públicos por padrão. Errado também. De novo, pessoal, uma classe abstrata você não tem nenhuma obrigação específica na implementação ou na declaração de seus métodos. Os métodos podem ser públicos, privados, concretos, abstratos. Para uma classe ser abstrata em Java, basta você declarar ela como abstrata. Só isso. Agora, se fosse uma interface, aí sim, que eu falei, os métodos são públicos e abstratos, você não tem nenhum método concreto. Mas para a questão de classe abstrata, não há essa restrição. Então, métodos e atributos de uma classe abstrata são públicos por padrão? Não necessariamente. E a última, interfaces não contêm construtores. Verdadeiro, né? Uma interface não precisa ter um construtor porque você nunca vai instanciar uma interface. Interface é algo que especifica um conjunto de operações que vão ser implementadas por outras classes. Então você usa o método construtor para criar uma instância de objeto de alguma classe. E realmente não faz sentido ter um construtor numa interface, beleza? Então, interfaces não têm construtores de forma geral. E de novo, né, pessoal, eu estou colocando o conceito da orientação a objetos aqui e usando como exemplo Java, que é a linguagem, talvez Java e PHP, ultimamente Python também, mas também segue os mesmos princípios, são as que mais caem em prova de concurso. Claro que existem milhares, literalmente, de linguagens de programação por aí, né? E algumas bastante estranhas, né? Eu estou pegando os conceitos mais comuns das linguagens mais familiares, né? Que interessam para a gente. Se você tem alguma linguagem aí que funciona de alguma maneira diferente, tudo bem, você pode ter isso como lembrança, mas não considere isso como regra, né? São exceções. As regras, em geral, são esses conceitos da orientação a objetos e essas linguagens mais comuns que a gente costuma estudar, como Java, como PHP e ultimamente Python, né? Que tem caído bastante em prova. Inclusive, acho que eu já comentei isso no simulado passado, o sistema de simulado de vocês eu fiz em Python. Então, beleza, letra A, né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, tá aqui os comentários. A segunda assertiva é falsa, porque o interface pode conter apenas métodos abstratos. Então, a interface ela não pode ter métodos concretos. E a terceira assertiva é falsa, porque métodos e atributos de uma classe abstrata podem conter qualquer visibilidade pública. Que eu falei para vocês, você não tem nenhuma restrição na especificação dos métodos de uma classe abstrata. Você pode especificar do jeito que você quiser. Para uma classe ser abstrata, basta você declarar ela como abstrata. Agora, se um dos métodos for abstrato, aí a classe obrigatoriamente é abstrata também. Beleza? Comentei tudo isso para vocês. Vamos para a próxima. Uma questão sobre XP agora, pessoal. A gente fez algumas questões sobre métodos ágeis, basicamente Scrum, se eu não me engano, nos simulados passados. Eu acho que XP é a primeira ou segunda vez que está aparecendo aqui, que também faz parte dessa família de processos ágeis de desenvolvimento. Lembrando que Scrum é mais focado na gestão de produtos, né? Gestão mesmo, gerenciamento, por isso que tem aqueles papéis, por isso que tem aquelas cerimônias, algumas regrinhas. E XP é mais focado no aspecto de engenharia de software. Então, a parte de engenharia mesmo, de práticas, de atividades de codificação, por exemplo, você encontra mais no XP, que é um tipo de questão bastante cobrada do Extreme Programming, né? As práticas do XP. Agora, caem basicamente duas coisas sobre XP em prova. As suas práticas e um outro tipo de questão que costuma aparecer bastante também são os valores do XP. E é sobre isso que a questão está falando. São 5 valores. Então, olha só. Considerando os valores praticados pela metodologia XP, assinale a alternativa que não corresponde a um dos seus valores. Pessoal, 5 valores do XP. Eu posso até mostrar aqui no comentário para vocês. Ó. Comunicação, simplicidade, feedback, respeito e coragem. Esse último valor aí que surgiu na última edição, né, na edição mais nova, que já tem alguns anos,
do XP Explained, né, que é o livro do Kent Beck, que é o criador da metodologia XP, onde ele explica a própria metodologia. Então, assim, se você fizer um paralelo desses valores com as práticas do XP, você vai ver que faz total sentido, né? Várias práticas do XP exigem esse grau de comunicação, cliente sempre presente, programação em pares, né? Transparência, você tem que estar sempre se comunicando. Simplicidade, você vai lembrar daquela prática que é o Simple Design. O Simple Design, o design simples, significa que o seu sistema ele está na forma mais simples em determinado momento que passe por todos os testes. Então, simplicidade é um valor que se reflete também nas práticas do XP. Feedback, né, que vai te dar essa visibilidade, essa transparência do que está acontecendo. Então, você está sempre verificando o que está acontecendo no seu projeto, no seu sistema. Respeito, esses últimos dois valores aí são valores mais focados no lado humano, né, no lado psicológico, no lado pessoal. E coragem. Várias práticas do XP, pessoal, exatamente porque o XP ele leva a programação ao extremo, né? O próprio nome está falando, ele pega algumas práticas e leva isso a um nível altíssimo, precisa de um certo grau de coragem. Então, por exemplo, a prática de refatoração, né? Que é muito conhecida, muito famosa. Cara, você vai refatorar o seu código para melhorar ele, né? Tornar ele mais flexível, mais orientado a objetos. Mas, geralmente é um código que já está funcionando. Aí você vai lá mexer para melhorar ele mais ainda. Isso requer um certo grau de coragem, porque você mexer em algo que já está funcionando, muitas pessoas não têm essa coragem, entendeu? Acabam ficando com medo e falam, não, deixa quieto porque está funcionando. Mas assim, segundo o XP, você tem que estar sempre refatorando para melhorar a qualidade do seu código. Então isso é um exemplo, né, nesse caso aí, por exemplo, da onde você precisa de um certo grau de coragem, certo? Então esses são os 5 valores e você vê como eles se refletem nas práticas do XP. Então voltando aqui, comunicação, simplicidade, feedback, respeito e coragem, tá? Não é colaboração. A questão perguntou qual é o que não faz parte, né? Colaboração é uma atividade, é uma premissa que você tem dentro do XP, mas não faz parte desses 5 valores, beleza? Então, basicamente essas duas grandes coisas, esses dois grandes aspectos que você tem que saber sobre XP. As suas práticas, e a gente estuda isso na aula de revisão, e os seus valores, que são esses 5 aí que eu acabei de mostrar. Letra E, a resposta a essa questão, colaboração, não é um desses 5 valores. Beleza, vamos para a próxima. No contexto da engenharia de software, um processo separa responsabilidades, requisitos e interesses de um sistema, atuando como um complemento à programação orientada a objetos. Que modelo de processo é esse? Vamos lá, a gente trocou de assunto. Estamos falando de modelos de processos, pessoal. Modelo de processo é aquele assunto onde a gente estuda modelo em cascata, espiral, modelo baseado em componentes, iterativo incremental, etc, etc. A gente já fez nos simulados passados várias questões sobre esse assunto. E aí agora eu estou perguntando sobre um outro modelo de processo que ainda a gente não viu aqui nos simulados, que faz isso daí. Ele separa responsabilidades de um sistema, requisitos e interesses, e atua como um complemento à programação. Que modelo de processo é esse? Pessoal, esse modelo de processo, lá na nossa aula de engenharia de software, é um dos últimos que a gente estuda, muita gente esquece, mas está na literatura, já caiu em prova, é conhecido, só que é um dos mais recentes, né? Não é um dos mais clássicos, digamos assim, dos mais utilizados, mas ele faz parte desse rol, né? Dessa família de modelos de processo. É um modelo orientado a aspectos, letra D. Vamos lembrar aqui o modelo orientado a aspectos. O modelo orientado a aspectos, ele tem como principal característica isso aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. A tal da separação de interesses. Concerns. Como é que você separa interesses de um sistema? Porque segundo o modelo orientado a aspectos, você tem basicamente 2 tipos de interesses dentro de um sistema. O que ele chama de Core Concerns, que são os interesses principais,
que eles capturam as funcionalidades principais de um sistema, as funcionalidades de negócio, né? Então, sei lá, se você está fazendo um sistema de matrículas numa universidade, são as funcionalidades de se matricular, relacionadas a alunos, professores. Se você está fazendo um sistema hospitalar, por exemplo, são as funcionalidades relacionadas a consultas, pacientes, médicos, as funcionalidades realmente de negócio da sua aplicação, que eles chamam de Core Concerns, ou seja, as preocupações, os interesses principais. Só que tem um outro tipo de interesse que ele chama de interesses ortogonais, Cross-Cutting Concerns. Ortogonal, pessoal, é uma coisa que passa por vários lugares, por isso que é cross-cutting, né? Ela está cortando ortogonalmente, digamos assim, vários pontos do seu sistema e são funcionalidades periféricas, não são relacionadas diretamente ao negócio da sua aplicação, porém, são funcionalidades que normalmente você precisa num sistema orientado a objetos. Então, coisas como, por exemplo, tratamento de exceções, coisas como log, geração de log, captura de histórico de snapshots, né, de fotografias de coisas que aconteceram no seu sistema. Então você está guardando ali num log. Então veja que são funcionalidades mais técnicas, periféricas mesmo, tá? Não tem nada a ver com o negócio diretamente, mas são funcionalidades que são úteis e são necessárias na maioria dos sistemas, né? A maioria dos sistemas vai ter, por exemplo, pessoal, algum tipo de tratamento de exceção. Só que o modelo orientado a aspectos, ele fala o seguinte, olha, quando você mistura essas duas coisas, então assim, no mesmo código, né, por exemplo, numa operação, você está fazendo uma operação de negócio, né, que é o interesse principal da sua aplicação, e aí no meio desse código você tem que fazer um tratamento de exceção. Você tem que capturar um registro de log, e aí o código fica poluído, né? As coisas ficam misturadas e não ficam muito bem separadas. O modelo orientado a aspectos, ele vem exatamente para ajudar nisso daí. Ele fala, olha, vamos separar essa escrita de código, né? A gente tem mecanismos para isso. Se você está curioso, né? Eu não vou mostrar código aqui, porque isso aqui não é uma aula teórica, né, pessoal? Só estou revisando aqui com vocês. Mas se você é programador e está curioso como é que isso é feito, isso é basicamente feito com annotation. Você coloca lá umas anotações nas suas operações, né? Arroba alguma coisa, né? Por exemplo, em Java, por exemplo, quando você cria uma anotação e aquilo consegue injetar código em tempo de execução em determinadas operações. Só que aí, quando você escreve o código na sua operação, essa escrita ela fica limpa. Você se preocupa apenas com o interesse principal. E aí esses interesses periféricos você consegue, por meio de annotations, por exemplo, decorar, anotar determinadas operações do seu código de forma que ela captura, ela injeta código ali em tempo de execução que você escreveu em outro lugar. Então essas coisas ficam separadas. O que é de negócio fica só focado no negócio e o que é mais técnico, né, mais periférico, fica em classes de utilidades ou outros pacotes da sua aplicação, mas você consegue juntar as duas coisas em tempo de execução porque existe esse mecanismo inteligente. Então, isso é o que o modelo orientado a aspecto chama de aspecto. Né? Um tratamento de exceção, um registro de log, são essas funcionalidades ortogonais que você consegue capturar no seu código e fazer com que elas funcionem, com que elas executem em tempo de execução, mas sem misturar esses dois interesses em tempo de escrita, em tempo de codificação do código. Então, seu código fica muito mais organizado, beleza? Então, assim, eu estou explicando como é que isso funciona, mas obviamente você não precisaria saber de tudo isso que eu estou explicando para responder a questão, né? Você basta lembrar, geralmente, na maioria das questões, quando cobra modelo orientado a aspectos, é isso, é você saber que você está separando os interesses, os aspectos do seu código, e por isso que ele diz que funciona de forma complementar à orientação a objetos. Então, geralmente você tem uma linguagem orientada a objetos que você já está utilizando, só que você quer organizar melhor o seu código, separando esses dois tipos de coisa. Aí, esse paradigma de orientação a aspectos, que geralmente você implementa por meio de anotações no seu código, te ajuda a fazer isso, ok? Então, voltando aqui, ó. Então, no contexto da engenharia de software, é um processo que separa responsabilidades, requisitos e interesses de um sistema.
e atua como um complemento a OO, é o modelo orientado a aspectos. Pessoal, a letra D, a resposta da questão, beleza? Então, tá aqui uma explicação mais longa, né? Programação orientada a aspectos é um paradigma de programação que visa a aumentar a modularidade, permitindo a separação de interesses transversais. Ele faz isso adicionando comportamento ao código existente sem modificar o próprio código. É o que eu falei a vocês. O código de negócio ele fica lá, intacto. Só que aí você adiciona um comportamento fazendo anotações nesse código. Pessoal, se você não é programador, se você é um cara da área de infra, ou às vezes até nem é da área de TI, né? Porque pode ser de outros cargos, você não precisa se preocupar com isso agora, né? Se você não sabe o que é um annotation, se você não é da área de desenvolvimento. Basta saber que você está decorando o seu código ali, você está colocando uma dica, digamos assim, um novo elemento ali no seu código, mas sem escrever código dentro do código, digamos assim. Você escreveu isso em outro lugar e está só injetando essa anotação como um aviso, né? Como uma característica da operação que você quer implementar. E você consegue separar esses dois códigos, como eu disse a vocês. Tá? Então isso permite que comportamentos que não são centrais para a lógica de negócios, como o registro em log, sejam adicionados a um programa sem sobrecarregar o núcleo do código para a funcionalidade. Isso é orientação a aspectos. O aspecto é exatamente isso, essa separação dos interesses. Beleza? Muito bem. Então, um modelo muitas vezes pouco lembrado pelas pessoas, mas é importante a gente lembrar aqui, pessoal, porque já caiu em prova e faz parte desse assunto, né, que está no seu edital de modelos de processos, modelos de ciclo de vida de software. Vamos lá, uma questão sobre integração entre sistemas, que está lá no seu edital também. A gente sabe que integração entre sistemas está falando basicamente sobre web services ou sobre REST. A gente vai fazer questões sobre REST ainda. Hoje a gente vai ver mais uma sobre web services. Olha só, qual dos tipos a seguir não é um dos modos de operação do WSDL? Pessoal, o web services ele funciona como uma pilha de protocolos e padrões e especificações. Tem vários, tá? Não são apenas os 3 que eu vou falar aqui, mas os 3 principais são SOAP, WSDL ou DDI. SOAP é quem realmente transporta a informação, o DDI é serviço de diretório para você encontrar web services e WSDL, que é o que a questão está perguntando, é o protocolo, a linguagem, a especificação para você especificar o próprio web service. Então, as operações que podem ser chamadas, os parâmetros que o web service recebe, de entrada, de saída. Então, o WSDL é o Web Services Description Language. Então, é uma linguagem para descrever o próprio web service. E nessa descrição, você pode dizer qual é o modo de operação de um determinado web service. E é isso que a questão está perguntando. Então, olha só. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui a gente tem os tipos de operação de um WSDL. Basicamente, a direção da comunicação, que pode ser inclusive bidirecional, tá? Vai e volta ou volta e vai. Então, olha só. A gente tem o tipo one way. O web service pode receber uma requisição do cliente, mas não vai retornar uma resposta. Então, assim, também não é dos mais comuns, né? Eu sou um cliente, eu estou mandando uma requisição para um web service executar alguma coisa e eu não vou receber uma resposta. Então é de via única, né? One way. Beleza. Request Response. O web service pode receber uma requisição do cliente e vai retornar uma resposta. Esse daqui é o mais comum, né, pessoal? Esse Request Response é o cliente servidor clássico. Então o cliente envia uma solicitação, por exemplo, sei lá, eu passo um CPF e o web service me retorna o nome da pessoa, né? Vamos dizer que é um web service da Receita Federal, por exemplo. Eu passo um CPF, ele me retorna a string com o nome da pessoa. Isso é o Request Response. Cliente manda uma solicitação, servidor responde. Aí a gente tem o caminho contrário, por isso que são 4 opções, né? Os caminhos contrários aqui, ó. Solicit Response, o web service pode enviar uma requisição ao cliente e vai esperar uma resposta. Então veja que aí é o contrário, é o servidor. O web service está enviando uma requisição ao cliente, é o contrário, não é o cliente enviando ao servidor, é o servidor enviando ao cliente. E ele vai esperar uma resposta. E a última é notification. O web service
envia uma requisição ao cliente, mas não espera uma resposta. Então, é o servidor, né, que eu estou chamando de web service, aí, enviando uma mensagem para o cliente, mas sem esperar a resposta. Então, você tem do cliente para o servidor e do servidor para o cliente. E em cada situação você pode ou não ter uma resposta. Se você fizer a combinação dessas possibilidades aí, você tem essas 4 opções, beleza? Então, é isso que responde essa questão, né? É interessante você saber esses modos de operação do WSDL. Então, ó, one way, ok? É quando o cliente envia para o servidor, mas não espera uma resposta. Request response é o normal, cliente envia para o servidor e recebe uma resposta. Solicit response é aquele que o servidor envia para o cliente e espera uma resposta, e o notification o servidor envia para o cliente, mas não espera uma resposta. Então, todas as combinações possíveis dessas comunicações, pessoal, entre cliente e servidor. Error message não é um desses modos de operação, né? Eu coloquei aqui só para confundir você, né? Só para confundir o candidato. Você tem que saber esses 4 tipos de operação do WSDL, beleza? Muito bem. Error message não existe, e aí eu coloquei para vocês aqui o one way, request response, solicit response e notification aqui nos comentários, para quando você receber, né, o simulado corrigido, aí você conseguir consultar isso depois, beleza? Mas todas essas explicações eu acabei de dar aqui nas alternativas aqui para vocês, beleza? Muito bem, pessoal. Agora a última questão, uma questão sobre governança de TI, né? Como sempre, é a última questão que a gente faz aí nos nossos simulados, uma questão sobre ITIL 4. Então vamos lá. De acordo com a ITIL 4, quais são as 3 atividades que realizam a estratégia de governança? Pessoal, você tem que lembrar que, assim como o COBIT, a ITIL 4 também fala sobre governança. E também é a mesma ideia. Aquela mesma pegada de, olha, governança é um nível onde você avalia a estratégia, onde você está, onde você quer chegar. É um nível onde você toma decisões, e por isso é de responsabilidade da alta administração. Gerenciamento é o nível onde você executa essas decisões. É claro que o COBIT, por se preocupar mais com esse sistema de governança, ele fala bem mais sobre governança. Mas a ITIL também fala, a governança é um dos elementos do sistema de valor de serviço. A gente já fez questão sobre isso em algum simulado passado. E aí ele está perguntando o seguinte, que tem 3 grandes atividades na governança, segundo a ITIL 4, que realizam a estratégia de governança. A resposta da questão, pessoal, assim, eu não vou falar sobre todas as alternativas porque, de novo, né, eu coloquei palavras aleatórias aí para tentar confundir o candidato. A resposta da questão é a letra B, avaliar, dirigir e monitorar. O que pode ajudar você a lembrar isso daí é lá no COBIT 2019, que eu tenho certeza que todos vocês já devem ter estudado pelo menos uma vez. Se você lembrar bem, tem os domínios do COBIT, né, que são 5 domínios. 1 de governança, 4 de gerenciamento. E se você lembrar bem lá no COBIT, o primeiro domínio é o de governança. E o nome dele é o EDM, Evaluate, Direct and Monitor. Que é exatamente isso daí, avaliar, dirigir e monitorar. Então veja que o domínio de governança do COBIT é exatamente esse conjunto de 3 atividades que realizam a governança na ITIL 4. Porque no final das contas, é o que eu disse, é tudo governança. Não está tudo falando sobre a mesma coisa. E essas versões mais novas desses frameworks de governança, pessoal, tanto o ITIL como o COBIT, elas estão muito alinhadas. Então as coisas fazem sentido entre cada um dos frameworks. Então avaliar, dirigir e monitorar, olha só, na atividade de avaliar, você faz a avaliação da sua organização, que é basicamente você perguntar aonde estamos nesse momento, né? Fazer um diagnóstico sobre a situação atual da organização. Em dirigir, você define as estratégias, que são as ações de priorização que dizem para onde queremos ir, para onde queremos chegar no futuro, qual é a nossa visão de futuro. E claro, uma vez que você sabe onde você está, você define para onde você quer ir, aí você começa a executar essas ações. E aí a terceira atividade é a de monitoramento dessas ações.
Então, monitorar garante que o desempenho está dentro do esperado, ou seja, chegamos lá, ou pelo menos estamos chegando lá, estamos no caminho certo, na direção correta. Então, avaliar, dirigir e monitorar. Aí eu comento aqui no final para vocês, né? Aliás, essas 3 atividades são exatamente o domínio de governança do COBIT 2019, que é o primeiro domínio lá, o EDM, Evaluate, Direct and Monitor. Você vê que os frameworks de governança e de gestão de TI atualmente, eles são totalmente alinhados. Se você olhar coisas do PMBOK 7, por exemplo, né, que foi uma aula que eu gravei para outros cursos aqui dos Canetas Pretas, também essa mesma pegada. Você vai ver que as coisas fazem sentido entre esses frameworks atualmente. Coisa que nem sempre foi verdade antigamente, né? Se você pegar versões mais antigas desses frameworks, você tinha algumas diferenças ali que não casavam. Hoje em dia é bem mais raro isso acontecer, porque você tem um alinhamento muito maior, beleza? Tudo bem, pessoal? Então tá aí os gabaritos, né, para vocês, como sempre. Muito obrigado mais uma vez, né, por vocês terem acompanhado, terem feito esse simulado conosco. Espero que vocês estejam considerando proveitoso. Como sempre, se vocês tiverem dúvidas, manda lá no grupo. A gente sempre responde, né? Vocês podem estar vendo que a gente sempre acompanha. Eu abro o grupo algumas vezes durante o dia para ver se vocês me marcaram, se vocês perguntaram alguma coisa, ou se vocês quiserem mandar uma mensagem diretamente também podem, beleza? É isso, um abraço pessoal, até o próximo simulado.